Vamos falar agora sobre a guerra no Oriente Médio. Ao menos 12... Que rotina triste, meu Deus. Ao menos 12 palestinos morreram afogados ao tentar buscar pacotes de ajuda humanitária lançados por aviões na costa da faixa de Gaza. E além desse problema da ajuda humanitária, Israel abandonou as negociações por trégua. Vamos acionar o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, direto da Austrália, que tem mais informações sobre o conflito. Bom dia, Luca. Eu quero pedir à produção, enquanto o Luca fala, se podia dividir a tela e mostrar aquela cena dos mantimentos chegando por paraquedas, a população correndo desesperada, uma desorganização enorme, uma incompetência que eu jamais vi. Realmente, se é para ajudar assim, é melhor admitir que não estão ajudando. Muito bom dia, Luca Bassani. Conta pra gente tudo sobre isso. Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Realmente uma situação dramática para que a ajuda humanitária chegue aos palestinos. Nós vemos que, segundo o que foi dito pelo Hamas, cerca de 12 pessoas morreram afogadas, já que grande parte desses pacotes, desses enormes volumes que chegam à faixa de Gaza através de paraquedas, caem no mar e as pessoas, muitas vezes desesperadas para conseguir recuperar esses mantimentos, vão em direção ao mar sem saber nadar e acabam, infelizmente, se afogando e morrendo. Exatamente por isso que o grupo terrorista Hamas fez um apelo para que a ajuda humanitária não chegue mais pela via aérea, mas apenas pela via terrestre, através das fronteiras da faixa de Gaza com Israel e também pela via marítima, já que há um plano dos Estados Unidos de criar um porto temporário na costa da faixa de Gaza para que, através de embarcações, esses mantimentos possam chegar de maneira mais fácil aos palestinos. Aquilo que nós vemos, infelizmente, é um cenário de completa desorganização e de desespero das pessoas, já que muitas delas, acometidas pela fome, por doenças, muitas vezes não pensam de forma racional, e não é para menos, né? E acabam se transformando em mais vítimas colaterais deste terrível confronto que acontece no Oriente Médio. Nós vemos aí que nas semanas anteriores o Hamas, inclusive, disse que alguns desses pacotes caíram diretamente desgovernados na cabeça de pessoas, também as matando, e agora essa notícia de que muitas têm morrido por afogamento ao tentar recuperar os pacotes que caem no mar. Realmente, as Nações Unidas, os Estados Unidos, Catar e Egito, esses países que têm feito toda a mediação no conflito, precisam achar uma maneira de organizar como que é feita a distribuição desses mantimentos para a população civil em Gaza, já que o pânico generalizado apenas vai vitimar mais pessoas, a exemplo do que vimos nas semanas anteriores. Ao mesmo tempo, como você bem disse, Israel abandonou as negociações em Doha, no Catar, retornou ao seu país. Segundo eles, as medidas que foram impostas pelo grupo terrorista são impossíveis de serem cumpridas, já que o Hamas ele quer a retirada de todas as forças israelenses do enclave palestino e também transformar uma paralisação temporária das hostilidades em uma paralisação definitiva, portanto, a finalização completa da guerra, o que não é de interesse de Benjamin Netanyahu, que diz que seus interesses hoje são os mesmos que eram no começo da guerra, acabar de uma vez por toda com o Hamas e com todas as suas capacidades militares e administrativas dentro da faixa de Gaza, para que eles não representem uma ameaça constante à população de Israel, a exemplo do que aconteceu no atentado terrorista do 7 de outubro. Então a gente vê que a situação humanitária vai se degradando, vai se transformando cada vez mais em algo mais difícil, se deteriorando, e obviamente que vários órgãos internacionais não têm como agir, não têm como colocar essa situação como prioritária, exemplo das Nações Unidas, que votaram no Conselho de Segurança nessa semana uma resolução que não foi nem respeitada por Israel e nem pelo Hamas até o presente momento. É isso que eu ia perguntar. Nesse caso, quando o Conselho de Segurança da ONU vota sem veto dos 5 países com direito a veto, Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra e China, não há nenhuma repercussão, não há nada, quer dizer, não há como implementar esta decisão? A pergunta é, então, não está na hora de rever para que serve a ONU? Essa é uma pergunta feita por muitos. A ONU vive uma crise institucional há muito tempo e muitos dizem que, apesar dessas decisões do Conselho de Segurança da ONU serem vinculantes, eles não têm nenhum tipo de mecanismo, de ferramenta para, de fato, fazer com que os países
cumpram aquelas medidas que foram votadas. Muitos dizem que, no caso do descumprimento, o recomendado é sanções, são as sanções econômicas ou sanções políticas nas mais diversas esferas para os países em questão que não estão cumprindo com aquelas determinações. Então, no caso, Israel poderia ser sancionado, mas eu duvido muito que os Estados Unidos, que já estão em um momento difícil nessa relação com o governo de Israel, vão querer embarcar em mais uma ofensiva, se assim podemos dizer, diplomática, querendo sancionar o governo israelense. De fato, Benjamin Netanyahu faz o que bem entender, o Hamas também faz o que bem quer, e a gente vê que essa guerra vai se prolongando no tempo, vitimando mais pessoas e transformando a vida na faixa de Gaza em algo completamente insustentável, ao mesmo tempo que não temos uma resolução fácil para esse conflito, e até mesmo no a posteriori, Capeza, algo que já discutimos aqui em outras ocasiões. Ninguém sabe o que vai ser da população de Gaza, o que vai ser da faixa de Gaza, quem vai administrar, como que vai ficar a questão da segurança, a questão das fronteiras. São muitas perguntas, poucas respostas, ao mesmo tempo em que essa situação vai se tornando cada vez mais difícil, com o risco da fome, obviamente, podendo assolar já quase metade da população da faixa de Gaza durante a próxima semana. Luca Bassani, nós sabemos que em novembro haverá eleições presidenciais nos Estados Unidos. E um dos trunfos de Joe Biden seria a sua política internacional, já que há questões relacionadas à deficiência do controle na fronteira, principalmente Texas, Estados Unidos. Como na sua avaliação, pode repercutir para Joe Biden o fracasso do apoio da OTAN a Volodymyr Zelensky, já que poucos duvidam que a Ucrânia já perdeu essa guerra e, na verdade, a OTAN prometeu a Zelensky que ele teria todo o apoio e estrutura para derrotar Putin. Foi, inclusive, retirado da mesa de negociações em Istambul, na Turquia, em março de 2022, quando poderia ter chegado a um entendimento. Retiraram, o Boris Johnson foi enviado lá pelo Joe Biden e retirou da mesa de negociações, dizendo que haveria maciço apoio da OTAN na escalada militar da Ucrânia, reagindo contra a invasão de Putin. E o que se viu é um Estado quase disfuncional, que perdeu até agora 20% do seu território. Então não aconteceu, mas até esse momento, nada do que o Joe Biden prometeu em relação a contingenciar a ação da Rússia. Segundo lugar, Benjamin Netanyahu sistematicamente despreza, aliás, dizem que ele e o Biden se odeiam, despreza completamente a posição de Joe Biden dos Estados Unidos. Como isso pode repercutir para o Joe Biden na eleição? Esta fraqueza associada a problemas dele de raciocínio, de cognição. Sabemos que o procurador especial nomeado para processá-lo se recusou a investigá-lo sob o argumento de que ele está senil. Como você acha que isso pode repercutir na eleição norte-americana de novembro? Pode repercutir de forma muito negativa em um cenário em que as eleições se mostram bastante parelhas, se mostram bastante iguais, né, que será muito disputada. Inclusive, uma pesquisa recente, que mostra que cerca só de 17% dos cidadãos árabes americanos, né, ou muçulmano-americanos, votariam no presidente Biden. A pergunta é, será que essa outra maioria, né, esses outros 83% votariam em Trump, já que a posição do ex-presidente Donald Trump é às vezes até mais severa em relação aos palestinos do que é a posição de Joe Biden? Eu acredito que não, e exatamente por isso que nos Estados Unidos, um país onde o voto não é obrigatório, essa população que é expressiva pode simplesmente optar por não ir votar, e naqueles estados que são chave para a decisão eleitoral, seja no estado do Michigan, Wisconsin, Georgia, também Arizona, Nevada, Pensilvânia, isso poderia dar uma vantagem a Donald Trump, já que seus eleitores sempre comparecem às urnas em peso. Então é realmente um problema para o presidente Joe Biden na sua tentativa de reeleição, já que todos os esforços da geopolítica internacional não surtiram efeito, seja a questão com a China e Taiwan. Obviamente que esse conflito não se iniciou, esperamos que não se inicie, mas ainda há um impasse, há apenas um adormecimento deste conflito. A questão da Rússia com a Ucrânia não foi resolvida e a vantagem é dos russos, como você bem colocou, além do conflito entre Israel e os palestinos na faixa de Gaza, o que dificulta ainda mais uma posição clara dos Estados Unidos. Portanto, Joe Biden tende a ser prejudicado quando essas questões internacionais forem trazidas de maneira direta durante a campanha eleitoral, principalmente nos debates, como você bem colocou, ele que tem às vezes dificuldades de retórica, de mostrar o seu ponto. Donald Trump,
que é muito experiente nesse aspecto, vai acabar exatamente buscando essas falhas para evidenciar talvez uma falta de completas capacidades cognitivas do atual presidente norte-americano, que seria algo desvantajoso para ele durante essa campanha. Bassani, muito obrigado, um abraço a você aí na Austrália e seguimos aqui